Então, corre lá que ainda dá tempo, tá? É importante. Vamos lá, Carlos. Vamos. Começaremos lá. Vamos explicar, começar do zero, porque eu também vou aprender muito, hein, Raninha, aqui. O que é genealogia genética? Muito bem. A genética é uma coisa. A genealogia genética é outra. Né? É usar os recursos que a genética proporciona, por exemplo, a comparação de sequências do nosso DNA na busca de ancestrais em comum. Por exemplo, se nós temos um trisavô ou uma tetravó em comum, somos primos, né? Somos primos. Então, o DNA transmitido desses ancestrais vão aparecer nos nossos testes de DNA. Existe um limite, que depois a gente vai comentar um pouco sobre isso, mas basicamente é isso, é usar essas sequências de DNA que as pessoas compartilham para identificar um indivíduo em comum, né, um ancestral em comum. Vai saber exatamente quem era essa pessoa? Não, não vai saber. Porque o DNA de cada pessoa é, digamos assim, um mix, uma vitamina. Eu chamo de uma vitamina, né? Porque nós recebemos partes de DNA dos nossos pais, dos nossos avós, e a quantidade vai aumentando. E existe uma coisa chamada DNA autossômico, que é essa mistura. E aí, eu comparo também com essa vitamina, na hora que um filho, uma filha nasce, né? É como se tirasse uma concha desse DNA autossômico, que é um DNA recombinado, e daí um filho herda, a filha herda, porém as proporções podem ser diferentes em termos de o que a gente herda dos avós, dos bisavós, dos trisavós. Né? Então é uma ciência muito importante para a gente construir o que se chama de árvore filogenética. Assim como nós fazemos a árvore genealógica, colocando nossos pais, avós, bisavós, e vamos subindo de gerações em gerações, a genética pode nos ajudar a fazer a árvore filogenética, ou seja, com base nessas heranças de DNA, a gente vai fazendo as ramificações. Tá? Um ancestral mais distante, e aí vamos fazendo a árvore. Esses testes de DNA são importantes porque, além de darem os percentuais das etnicidades, por exemplo, tanto por cento de Península Ibérica, tanto por cento do norte da Europa, tanto por cento da Itália, tanto por cento da África, né, do Magrebe, da Ásia, das Américas. Então, isso é bem interessante porque a genética, ela funciona aí como se fosse uma bússola. Eu comparo muito a uma bússola, né? Estamos fazendo a genealogia, que é uma coisa documental. Mas, às vezes, nós precisamos saber para que lado nós devemos ir. E a genética vai nos guiar com essa bússola, né? É quando a gente tem uma correspondência de DNA com alguém que, por exemplo, pode ser da família Andrade, e eu descendo da família Andrade. Então, já é uma coisa importante. E aí, qual é a correspondência de DNA com ele? É alta? Baixa? E o teste de DNA do pai? O teste de DNA da mãe? Vai me ajudar a perceber se o meu parentesco é pelo lado paterno ou materno da pessoa. Então, assim, o teste de DNA e a genética permitem com que a gente use essas dicas para interagir com as pessoas, descobrir quem são os parentes genéticos, e aí você pode ter boas surpresas, né? Boas surpresas, descobrir até pessoas que são próximas, primos de segundo grau, terceiro, quinto, e interagir com essas pessoas, né? Então, assim, a genética é essa ciência que trabalha com o DNA humano. E os testes de ancestralidade comparam o que nós herdamos desses nossos ancestrais com a base de testes que a empresa fez. Então, uma empresa pode ter milhares, centenas de milhares, ou até milhões de testes
na sua base. Quando nós fazemos um teste, esse teste é comparado com todos os grupos ali, né? E aí a gente tem as correspondências, tem a questão desses percentuais de cada área de onde vieram os nossos ancestrais. Nós brasileiros temos um percentual alto de Península Ibérica e temos também da África, das Américas, né, os povos originários. Então é um mundo maravilhoso que ajuda muito, né, na pesquisa genética e pode nos ajudar a resgatar parentes perdidos. Né? Depois eu vou contar algumas histórias aqui, mas é uma coisa muito legal de você descobrir outros parentes e de repente começar a interagir com eles e a conversar quase que semanalmente. Eu vou contar uma história aqui, que eu fiz um teste e por meio desse teste aparece lá, né, um primo de 4º grau da Itália, né? Então, assim, foi bem legal. Hoje ele mora próximo à cidade do meu bisavô. Então, aí nos encontramos no Family Search depois, foram vários encontros e assim. E aí a gente começou a trocar informações, né, que ele tinha do irmão do meu bisavô, né? A gente é primo aí, a gente somos colaterais aí em certa altura. Então, começamos a trocar pelo próprio Family Search mesmo informações sobre as nossas árvores. Então, isso foi muito bacana também. Conhecer, né, um pouco outras possibilidades aí que eu nunca... se eu for para a Itália hoje, a chance de eu encontrar alguém é poucas, né? Pouca, né? É importante que diga, Vivi, Carlos, que geralmente esses testes disponibilizam e-mails de primos, né, de parentes próximos, para que você entre em contato. Isso é uma das melhores coisas que pode acontecer, que esses testes disponibilizam para a gente. Foi assim. Mas, Carlos, eu queria te perguntar como é feito esse teste genético, qual o material coletado e quais são as principais empresas que fornecem esse serviço hoje. Se é disponibilizado online ou se você tem que ir pessoalmente a algum laboratório. O teste é muito simples. A pessoa escolhe a empresa, compra o teste, é entregue em casa e vem um kitzinho, né, uma caixa com um kit com cotonetes que você passa o cotonete por dentro na bochecha 10 vezes de um lado, 10 vezes do outro e tal, coloca no envelope, fecha tudo direitinho, vai novamente no site da empresa e solicita a retirada da amostra, né, coletar aquela amostra. Depois da amostra coletada, ela vai encaminhada para o laboratório, e aí, num período aí de 30 a 60 dias, o resultado é disponibilizado pela internet. Não precisa ir a lugar nenhum, tirar sangue, nada disso, né? E isso é muito interessante porque quando a gente vai fazer os testes de DNA de idosos, já pensou se a gente tivesse que levá-los para uma clínica para tirar sangue, é uma coisa tão simples como o cotonete, né, que facilita muito, e eu digo assim, cada ancestral, cada parente que nós temos, avós, tios-avós, tia-avó, pessoas de mais idade, assim, isso é uma riqueza genética enorme, a gente não deve perder a oportunidade. Aqui mesmo tem um comentário que diz assim, ó, o irmão de minha bisavó tem 107 anos e ainda está com a cabeça boa. Além das informações que ela se lembra, que ele se lembra, né, que você pode fazer as entrevistas, o patrimônio genético é enorme. Não deve perder isso. Pode te ajudar muito nas suas pesquisas e fazer com que você descubra vários parentes, pessoas que estão pesquisando a sua árvore, que podem ter documentações que você não tem. Então, eu recomendo muito, façam os testes. Se tem um avô, uma avó, um tio-avó, se não tem, tem o tio, faça. Porque no futuro você, infelizmente, não estará junto de você, né? Então, vai perder a oportunidade. Tá? Então, é isso aí. A genética, a genealogia genética, ela é fundamental para esse trabalho, essa pesquisa, essa busca de informações. Por exemplo, se você descobre lá no seu teste que você tem um percentual
de ascendência judaica, nem sempre vai aparecer, mas pode aparecer, isso já vai te ajudar bastante, né? Porque você sabe, olha, eu descendo aqui, o teste está dizendo. Uma pergunta que sempre me fazem, né? Qual a porcentagem, no caso, por exemplo, de judaica, né? Qual a porcentagem confiável para eu ir lá e desenvolver minha árvore? Para que ramo, né? Mas o ramo fica difícil a gente saber com o teste de genética, né? Sim. Mas qual a porcentagem, assim, que aparece lá? 2%, 3%, 6%, né? Então, por exemplo, o meu deu 6%. Eu tenho três judeus que eu encontrei nas minhas árvores, né? Da minha parte portuguesa. Porque a outra parte é italiana, eu ainda não cheguei em nenhum judeu italiano ainda. Mas a minha parte portuguesa eu tenho 3. Quer dizer, agora eu tenho 2, porque Isabel Velha não é mais, né? Mas eu tenho 2. Não é para si, né? Não é mais certificada. Mas, enfim, não vou entrar nesse detalhe agora. Mas qual a porcentagem que você, que estuda um pouquinho sobre genealogia genética, considera assim, olha, aqui tem bastante chance? Olha, Viviane, determinar um percentual não é uma boa coisa, porque nós temos situações em que a minha esposa, por exemplo, ela fez o teste e deu 0 de ascendência judaica. E ela tem 12 judeus certificados na árvore, até onde a gente contou, depois a gente parou. Nossa. Então, não saiu no teste dela. Tem endogamia, tem uma série de coisas, mas não saiu. Pode ser que não saia. Eu costumo comparar assim. Imagine que o DNA seja uma rodovia de 100 quilômetros. E que a partezinha onde tem a informação da sua ascendência judaica esteja no quilômetro 69. E aí o teste, ele pode passar, né, pode observar partes do seu DNA no quilômetro que estaria no quilômetro 50. Ele vai procurar no 50, mas não está no 50, está no 69. Por isso que, às vezes, você tem dois irmãos que fazem o teste, um aparece com percentual judaico e o outro não. Está errado? Não, não está errado. Também as proporções do DNA, eu falei daquela vitamina, aquele mix de DNA, né, autossômico, pode ser que na hora de pegar aquela conchinha e dar lá para o filho, e a outra conchinha para a filha, tenha proporções diferentes. Então não desistam se no seu teste de DNA não aparecer nenhum percentual de ascendência judaica. Pode não aparecer pela distância de tantas gerações, né, os judeus sefardistas viveram ali entre o século XV e XVII, pode ser por essas questões da parte onde tem os segmentos, né, as informações que detectariam a ascendência judaica não esteja naquela posição em que o teste é feito, mas isso não significa que você não é descendente. A documentação, a genealogia tradicional é que vai fazer você chegar ao judeu sefardita. O teste de DNA é uma bússola. Se ele indicar, ótimo, você já sabe que já tem aquela certeza, né? Se ele não indicar, você vai trabalhar na questão da genealogia documental. E a genética vai continuar a te ajudar no sentido de orientar as pesquisas, os parentescos, né? Naquela busca de parentes que todas, ou quase todas as empresas têm, né? Ali você vai ver os sobrenomes das pessoas. Se você, por exemplo, é Albuquerque, você acha matches com, né, correspondência de DNA com um monte de Albuquerques, selecione ali e veja, se tiver um percentual alto de correspondência, é uma boa pessoa para você começar a mandar e-mail, trocar informações, né? Então é assim que se usa a genética como uma bússola para lhe auxiliar nas pesquisas, né? Hoje existem várias empresas que fazem os testes de DNA, né? Os testes de ancestralidade. No Brasil nós temos a Genera, o Meu DNA, o MyHeritage faz também, não sei se ainda continua fazendo, porque é uma empresa israelense, né? Manda os testes para cá e daqui vão para fora. E fora do Brasil temos a 23andMe, tem a FTDNA, tem a Living DNA, tem a Nebula, muitas empresas. Né? Cabe a cada um
pesquisar, ver os custos e benefícios, aquela que lhe atende melhor e fazer o teste, né? Não deixe de fazer o teste, porque é um investimento muito importante. Uma vez que você faz o teste, tem ferramentas maravilhosas para usar com o seu resultado do DNA, né? Não é apenas entrar lá no site da empresa e ver lá os mapinhas, né? Tanto por cento Europa, tanto por cento Américas. Não é só isso. Ali é o primeiro passo, digamos assim, da sua história genética. Mas aprender a usar ferramentas, plataformas, para manipular, né, esses resultados, entrar em contato com as pessoas, colaborar, isso realmente é que vai trazer bastante ganhos para você nas suas pesquisas. Carlos, agora que você falou de resultados, eu já vou deixar você perguntar, Rani. Agora que você falou de resultados, quando a gente recebe lá, depois dos mapinhas, né, lá 50% italiano, 30% não sei o que lá, né, tem lá dados brutos, né? O que a gente faz com esses dados brutos aí que a gente recebe das empresas? Boa pergunta. Quando nós fazemos os testes de DNA, a empresa disponibiliza lá na página um arquivo. É um arquivo mesmo, né? Como se fosse uma planilha Excel, com os resultados do nosso teste. Se você abrir esse arquivo no Excel, por exemplo, você vai ver lá 600, 700 mil linhas com códigos. Você não vai entender nada. Mas ali é o resultado do seu teste, né? Está tudo ali, tudo calculado. Então, é possível fazer download desses arquivos e depois você fazer upload, subir esses arquivos para algumas plataformas, alguns sites, até mesmo de empresas que fazem teste de DNA, outras não, como o GEDMET, e aí você, subindo esses arquivos, fazendo upload, você vai poder ter a correspondência de DNA com a base de clientes que fizeram testes naquela empresa. Você fez na empresa A, mas você pode levar o seu arquivo para a empresa B, C e D. Não é? E aí você começa a cruzar as informações com milhares ou milhões de pessoas que fizeram testes, porque às vezes a pessoa fez um teste na empresa A e o parente dela, genético, fez na empresa B. Então nunca vão encontrar. Mas quando você sobe esse arquivo, né, para outra empresa, você começa a encontrar mais informações. E às vezes o site pode ter árvores genealógicas. Além da questão do DNA, dos testes de ancestralidade, né, você pode ter também árvores genealógicas e cruzar, o algoritmo dessas empresas pode cruzar as informações dos testes de DNA com possíveis parentes genealógicos. E aí você vai, opa, essa árvore que interessante, deixa eu ver aqui. Caramba, olha, esse aqui é o meu ancestral. E tem mais informações, tem data de casamento, tem o local. Isso tudo pode te ajudar a continuar a pesquisar e achar mais documentos, achar outros parentes, trocar informações, tudo por causa dos arquivos brutos, né, que são chamados de raw data, que são os arquivos brutos mesmo, com o resultado dos seus testes, todo codificado lá dentro do arquivo. Carlos, qual o alcance desse teste genético ao longo das gerações? E eu te pergunto isso porque todas as pessoas que eu conheço até agora que fizeram esse teste tiveram um pequeno percentual, pelo menos, de africanos, de África, né? Inclusive, eu tenho uma colega lá no Banco do Brasil que ela é filha e neta de japoneses. E ela deu lá no teste dela ainda 4% de africanos. Eu te pergunto, poderia ter alguma relação com a questão da África, ser o berço da civilização? Certamente. Você certamente, né? Essa distância de gerações? Sim, faz sentido. Eu acho que é quase impossível um ser humano não ter alguma coisa de África. Porque nós temos aí a questão do Adão cromossomial e da Eva mitocondrial, né? A ciência diz que os nossos ancestrais vieram da África. E de lá foram se espalhando por todo o mundo, né?
com as adaptações do ser humano aos ambientes, com as mutações genéticas e tudo mais, temos aí a raça humana, né? A raça humana é única. O que mudam são as etnias. Então, por isso que mesmo a pessoa oriental, podemos dizer assim, praticamente 100% oriental, ela vai ter alguma coisa de DNA africano. Não tem jeito. Qual é o alcance? Bom, existem duas respostas para a questão do alcance, tá? Quando a gente pensa no DNA mitocondrial, que aliás, o DNA autossômico, que é aquela vitamina que eu falei, aquele mix, né, de DNA que a gente recebe dos pais, dos avós, bisavós, etc., o alcance hoje é em cerca de 6 a 7 gerações. Lá pela 7ª geração, se não houver endogamia, eu vou explicar o que talvez apareça menos de 1% do DNA lá do seu heptavô, ou da sua heptavó. Por quê? Quando o pai transmite o DNA para o filho, ele transmite 50%, a mãe transmite 50%. O filho que recebeu 50%, quando tiver outro filho, vai transmitir 25%, que será o neto. O neto vai transmitir 12,5% mais ou menos para o bisneto. E assim vai fatiando, sempre metade. Aí, o DNA lá do seu heptavô já vai chegar lá na ponta com menos de 1%. Os oitavos avós aí por diante dificilmente vão aparecer nos testes de DNA, né? Agora, se houver endogamia, o que é isso? A endogamia é quando pessoas da mesma família se casam entre si. Um primo de primeiro grau com uma prima de segundo grau. Temos casos aí na genealogia, né, de tio casando com sobrinha, etc, etc. Então, faz com que os percentuais herdados dos ancestrais imediatamente anteriores se juntem, e no teste de DNA eu posso ter uma correspondência de DNA alta com outra pessoa porque houve endogamia, houve essa mistura. Os casamentos, né, era um costume judaico de que as famílias casavam entre si, né, primos com primos e tal. Então, às vezes o teste de DNA pode dar um percentual mais alto e as ferramentas, as calculadoras, estimarem que o seu ancestral em comum está a 4 gerações, por exemplo. Mas, na verdade, ele pode estar bem mais, pode estar a 5, 6, 7, porque essa junção de percentuais de DNA herdado autossômico, que é esse DNA recombinado, essa sopinha, faz com que a pessoa herde mais do que se fosse feito de uma forma sem endogamia, naquela escala que eu fui falando, que pode chegar lá pelo 7º avô a menos de 1%. Tá? Então, esse é o limite. Porém, existe outro tipo de DNA que são os haplogrupos, os masculinos e os femininos. Né? Nós temos 23 pares de cromossomos, sendo que o 23º par dos cromossomos sexuais, o X e o Y. Né? O homem transmite o seu haplogrupo, uma cópia exata do seu DNA cromossomial, para os filhos, para os netos, e aí, indefinidamente, por milhares de anos, sem que haja alteração. Depois de muitos milhares de anos, pode haver mutações, pequenas variações desse DNA. A mesma coisa acontece com as mulheres, que transmitem, né, o haplogrupo mitocondrial. Chama-se mtDNA. O do homem é o yDNA. Ela transmite uma cópia exata, só que aí tem uma diferença. Ela transmite para os filhos e para as filhas. Então, nós herdamos, né? Eu herdo o haplogrupo feminino da minha mãe, a minha irmã herda também, mas o haplogrupo masculino eu herdo do meu pai. Como esses haplogrupos, eles não sofrem grandes alterações por milhares e milhares e milhares de anos, se eu descubro que, por exemplo,
Os judeus sefarditas possuem determinados haplogrupos, que existem muitas pesquisas nesse campo. Então, se eu descubro que eu tenho um haplogrupo J1, masculino, eu sei que há milhares, centenas ou milhares de anos atrás, houve um judeu que foi transmitido isso em linha masculina, gerações por gerações. Então, o alcance é longo, quando a gente pensa nos haplogrupos, né? E os haplogrupos, eles são o quê? São segmentos de DNA compartilhado entre aquelas pessoas que têm um ancestral em comum e que trazem algumas características, né? Às vezes, determinam algumas etnias, alguns fenótipos, né, costumes ali das pessoas daquela região. Temos ali o haplogrupo R, o haplogrupo K, o Q. Então, são letras, mas esses haplogrupos, quando você faz determinados testes mais profundos, eles podem ser detalhados no que a gente chama de clados e subclados. É possível que, estudando esses haplogrupos, você vá segmentando, né? Você tem aqui, vamos supor aqui, imaginemos que seja assim, eu tenho um haplogrupo que diz que eu tenho herança, ascendência indígena, dos povos nativos. Mas se você for estudar essas subdivisões desse haplogrupo, você pode chegar a algumas tribos, algumas etnias, né? Os caiapós, né? Os tabajaras, etc, etc. Então você pode chegar a isso daí. Então é um campo muito interessante, um pouco mais complexo, mas que vai permitir o conhecimento dessa ancestralidade mais remota, digamos assim, de 20, 30, 50, 60 mil anos atrás, porque isso não vai mudar nos haplogrupos assim facilmente.